Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 392 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. O item que nós vamos começar a ler se intitula A Fuga de Éfeso e a Segunda Epístola aos Coríntios. A referência é Atos, capítulo 20, versículos de 1 a 3, e a segunda carta aos Coríntios. Não é fácil deslindar os acontecimentos que se situam entre a primeira e a segunda epístola aos Coríntios. Pelas referências desta última, podemos supor o seguinte: entre a Páscoa e o Pentecostes do ano 57, Timóteo regressou de Corinto, mas não trouxe notícias tranquilizadoras sobre as maquinações dos intriguistas. A grande epístola do apóstolo tinha impressionado os espíritos, mas não conseguira reduzir os adversários ao silêncio. Além disso, determinado coríntio, ou talvez mesmo um dos perturbadores vindos de fora, tinha cometido uma ação cuja impunidade ameaçava abalar a autoridade do apóstolo e impossibilitar o seu regresso a Corinto. 2 Coríntios 7, versículo 12. Paulo não descreve as particularidades do crime, apenas fala do autor, de uma ofensa e de um ofendido. Teria tido Timóteo ofendido gravemente ou até maltratado perante a comunidade? Teria sido Timóteo ofendido gravemente ou até maltratado perante a comunidade? Outra passagem parece iludir a brutalidades físicas. Abre aspas. Tolerais quem vos dá no rosto? 2 Coríntios 11, versículo 20. O grupo que permanecera fiel ao apóstolo parece ter-lhe dirigido um chamado urgente. Vem. Mas Paulo não podia decidir-se a dar esse passo. Já tinha estado antes entre eles na tristeza. 2 Coríntios 2, versículo 1. Para recordar aos superiores, com severíssimas ameaças, que deviam cumprir os seus deveres e não desejava fazê-lo uma segunda vez, para não agravar ainda mais a situação. Estando ele assim dividido, procurou Tito e pediu-lhe que se pusesse a caminho da Acaia em seu lugar. A fim de persuadi-lo, teve de referir-lhe todos os méritos dos coríntios, mas ao fim e ao cabo foi somente a grande afeição desse discípulo pelo apóstolo que o levou a deixar de lado os reparos. 2 Coríntios 7, versículos 14 e 15, e a empreender a viagem, munido dos necessários poderes por escrito e de uma carta em que Paulo exigia em termos severos a conversão da comunidade. Era uma carta de lágrimas, que provavelmente se destruiu mais tarde porque se referia a um caso sumamente pessoal e muito penoso para os coríntios. Abre aspas, porque foi em muita tribulação e angústia de coração e com muitas lágrimas que vos escrevi,
Aqui capítulo 2, versículo 4. Aqui tem uma nota. Muitas cartas da antiguidade, e provavelmente também algumas de São Paulo, perderam-se por se terem tornado ilegíveis. Segundo O. Roller, a tinta empregada pelos antigos era uma mistura pegajosa à base de fuligem e borracha, e borrava facilmente quando exposta à água. Acontecia assim que durante uma viagem, por exemplo, por ocasião de uma chuva, as cartas se tornassem ilegíveis devido à umidade. Já Cícero se queixava de que alguns dos seus destinatários não tinham podido ler as cartas que lhes havia enviado. Aqui termina a nota, voltemos ao texto. Tito seguiu viagem com a recomendação de regressar pela Macedônia a Troade, onde se encontraria com o apóstolo. Entretanto, deu-se a catástrofe de Éfeso, e Paulo viu-se obrigado a partir precipitadamente. Numa manhã de maio de 57, pôs-se a caminho de Troade, acompanhado por Timóteo, Gaio, Aristarco e Segundo, Tíquico e Trófimo. Hospedou-se em casa de um certo Carpo, 2 Timóteo 4, versículo 13, que devia ser o chefe da comunidade local. Quando aqui estivera pela primeira vez, 7 anos antes, o Espírito Santo proibira-o de anunciar a palavra. Mas agora, abre aspas, foi-me aberta a porta pelo Senhor, fecha aspas. 2 Coríntios 2, versículo 12. No entanto, a angústia e o desconsolo oprimiam-lhe o coração. As suas palavras careciam de entusiasmo, e a sua voz, sem ressonância, lembrava o toque de um sino rachado. Também os santos atravessam semelhantes períodos de secura espiritual. E para nos convencermos disso, basta lermos os escritos dos grandes místicos como São Bernardo, cujo coração se assemelhava normalmente a uma fonte inesgotável de calor e de entusiasmo. Nessas horas de abatimento nervoso e de inquietação psíquica, Paulo sofria daquelas agudas dores de cabeça que, como vimos, ele próprio refere como um aguilhão na carne. Ninguém sabe exatamente o que era essa doença de Paulo, né? O apóstolo não era homem para longas esperas. Na primeira oportunidade, dirigiu-se para a Macedônia, a fim de ir ao encontro de Tito. A sua primeira visita foi a Filipos, onde encontrou, por fim, o seu amigo Lucas, após longos anos de separação. A sua perturbação, a sua intranquilidade exterior e a sua aflição íntima não escaparam nem ao olho clínico do médico, nem ao carinho dos amigos. Abre aspas. No exterior, combates. No interior, temores. 2 Coríntios 7, versículo 5. A cordial afeição dos filipenses foi-lhe muito proveitosa, e pouco a pouco voltou a reviver. Um dia bateram-lhe a porta. A criada de Lídia foi abrir e trouxe uma notícia. Tito acabava de chegar. À vista de Tito, Paulo voltou a encher-se de alegria. Sabia que nessas viagens os seus amigos se expunham a inúmeros perigos, e nunca era acontecimento de pouca monta que um dos seus mensageiros regressava são e salvo. Tito trazia boas notícias. Armado com os plenos poderes do apóstolo,
tinha sido recebido em Corinto com temor e tremor. O incestuoso fora excluído por decisão da maioria, era evitado por todos e sofria cruelmente com a situação. Emendara-se e tinha suplicado o perdão da comunidade, que estava disposta a conceder-lhe, mas aguardava a quiescência de Paulo. Também o malfeitor que tinha cometido a injúria, 2 Coríntios 7, versículo 12, fora severamente punido, o que provava que a comunidade não tinha tido nenhuma culpa naquele assunto. As divisões tinham desaparecido, mas os fautores da discórdia continuavam entre os membros da comunidade e agora acusavam o apóstolo de ser volúvel e inconstante pelas inúmeras mudanças que introduzia nos seus planos de viagem. Diziam que só obedecia ao impulso dos seus caprichos. Outros afirmavam que não se atrevia a mostrar-se em Corinto e que só era corajoso de longe nas suas cartas. Porém, a maioria estava do seu lado e desejava a sua vinda para obter dele consolo e perdão. 2 Coríntios 7, versículos 7 a 13. Esse foi o relatório de Tito. Aqui na página tem o mapa dessa viagem de Paulo de Éfeso até Corinto, né? De novo, ele vai estar em Corinto, né? Então ele passa por Esmirna, Pérgamo, Troade, Filipos, onde ele está agora, né? Depois Tessalônica, enfim, e vai até Corinto. Paulo, consolado, levantou-se, estendeu os braços e recitou uma ardente oração de ação de graças. Abre aspas. Deus, porém, que consola os humildes, consolou-nos com a chegada de Tito. Fecha aspas. 2 Coríntios 7, versículo 6. Desde há muito que ninguém viu o apóstolo tão alegre. Seus olhos recobraram o antigo brilho e a sua voz a sonoridade de sempre. Tudo se passara como ele havia predito. Os seus coríntios não o tinham desapontado e o elogio que deles fizera tinha se confirmado. Mas, por enquanto, ainda não queria ir a Corinto. Era preferível esperar que se dissipassem todas as nuvens, para que a sua ida não o obrigasse a tomar medidas severas que poderiam contristar novamente a comunidade. Seria melhor enviar-lhes antes uma epístola, que Timóteo deveria assinar juntamente com ele, para que os coríntios se convencessem de que ambos comungavam das mesmas ideias e de que, como fundadores daquela igreja, tinham a mesma posição com relação aos problemas em que se debatiam. Além disso, reforçaria neles a convicção de que qualquer injúria feita a um atingia igualmente a outro, e de que o perdão de Paulo era também o de Timóteo. Nunca um homem fala ou escreve com mais facilidade e beleza do que nos momentos em que se deixa dominar por uma grande paixão, e a sua alma se expande em alegria e amor. Se a primeira epístola aos Coríntios é a mais interessante do ponto de vista da riqueza de ideias, a segunda é a mais apaixonada de todas as cartas paulinas. Alguns exegetas pensam que está composta por diversas cartas reunidas posteriormente numa só. Uma epístola de consolação e reconciliação,
capítulos de 1 a 7. Outra relativa à coleta, capítulos 8 e 9. E uma terceira, que seria a assim chamada Carta dos Quatro Capítulos, capítulos 10 a 13. É verdade que a epístola se compõe de diversas partes, mas foram escritas, se não de uma só vez, pelo menos umas após as outras, e no mesmo estado de ânimo, e enviadas como um escrito único. A diversidade de tom explica-se, talvez pelo fato de a epístola se dirigir a grupos diferentes no seio da mesma comunidade. Na primeira parte, São Paulo fala aos que lhe permanecem fiéis, e o seu tom é conciliador. Mas os judaizantes ainda não se tinham afastado da comunidade, e os seus ataques contra a pessoa e as atividades do apóstolo continuavam a ser violentos e a produzir estragos entre os fiéis. Aqui, porém, a pessoa e a causa identificam-se, e Paulo vai pôr termo a esses ataques, ajustando definitivamente as contas com seus adversários. O fim primário da epístola é, portanto, expor os motivos em que se apoia a sua autoridade apostólica. A arma de que os seus oponentes se serviam era, em primeiro lugar, os sofrimentos, as perseguições e a indigência do apóstolo, que lhe tiravam toda a grandeza apostólica aos olhos daqueles homens mundanos. Paulo arrebata-lhes essa arma e faz, precisamente, das suas provações uma confirmação e uma glorificação da sua vocação apostólica. Essa é a razão por que fala tanto dos seus padecimentos, que constituem, por assim dizer, o fio condutor de toda a epístola, e a convertem numa epístola do sofrimento, na grande confissão do seu martírio. Depois de uma oração de ação de graças, o apóstolo recorda aos seus leitores os dolorosos acontecimentos de Éfeso. Pela primeira vez tinha julgado que a medida estava repleta, que se encontrava no limite de suas forças, a tal ponto que já desesperara de conservar a própria vida. Pede às comunidades que se façam orações públicas de ação de graças por ter escapado da morte. Capítulo 1, versículo 11. Indigna-se com a pérfida lógica de advogado com que se interpretam as bem refletidas alterações dos seus projetos de viagem, como se andasse continuamente a contradizer-se. Abre aspas. Ou quando eu tomo uma resolução, tomo-a segundo a carne, de sorte que haja em mim sim e não. 2 Coríntios 1, 17. Nesse ponto, Paulo alude às palavras de Cristo: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus 5, 37. Mas com que elevada espiritualidade, com quanta honestidade, inspirada na verdade e na transparência do Filho de Deus, interpreta essas palavras. Abre aspas. Um sim e um não, pronunciados ao mesmo tempo, indicam uma má teologia. Fecha aspas. Diz Shakespeare, exprimindo à sua maneira o pensamento de Paulo. Este, por sua vez, comenta aos Coríntios, abre aspas, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi sim e não, mas foi sempre sim, porque todas as promessas de Deus são
Sim, nele e por ele dizemos. E por ele dizemos amém, para a glória de Deus em nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 20. Portanto, a causa pela qual Paulo adia sua visita não é um capricho ou um receio, mas a indulgência para com eles. Lançam-lhe em rosto que pretende dominá-los e tiranizar as suas consciências, como o conhecem mal. O objetivo da missão apostólica não é dominar as almas, mas servir e ser cooperadores do vosso gozo. Também aqui fala segundo o coração de Cristo. Abre aspas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Fecha aspas, Mateus 20, 28. Quando o padre Rosner cita essas passagens do Evangelho, né, ele está nos dizendo aqui, né, ele está nos referindo aqui, né, a, digamos assim, os fundamentos, né, das frases de Paulo na epístola, né? Como que ele se parece, né, com nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos seus comportamentos, né, para com a comunidade lá de Corinto. O objetivo das penas impostas pela igreja não é o sofrimento do culpado, mas o arrependimento salutar, que não gera a morte, mas a vida. Tal é a ética cristã da pena, que Paulo aplicou no caso do incestuoso. O exagero ou o abuso de poder na aplicação do direito penal da igreja seria uma astúcia de Satanás, e é somente na medida em que os chefes da igreja se deixarem guiar pelo Espírito que poderão evitar essa tentação. Em todas as suas epístolas, o apóstolo pressupõe que Deus está sempre disposto a perdoar e também pensa desse modo quando assegura ao incestuoso o perdão do seu pecado e indica à comunidade, abre aspas, deveis agora usar com ele de indulgência e consolá-lo, fecha aspas, 2 Coríntios 2,7. O perdão dos pecados é, pois, um pensamento que acompanhou a igreja desde os seus primeiros dias. Aqui tem uma característica, tem um detalhe que é preciso observar, que é o seguinte. Paulo é também, porque pioneiro na fundação das igrejas, né, é também pioneiro na aplicação de um código de direito canônico que não existia na época, né? Tá certo? Aqui ele está aplicando o que depois veio a se constituir em procedimentos do Código de Direito Canônico, né? Então ele está agindo aqui inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, né? E ele está tomando decisões que depois vão ser decisões mais ou menos corriqueiras da igreja em casos, em vários casos que depois ela vai tratar, né? E com o acúmulo disso e com o crescimento da igreja, nasce então o Código de Direito Canônico para tipificar todos esses comportamentos, né? Mas aqui Paulo está construindo esse código, né? A alegria da vitória e a confiança em Deus voltam a animar o apóstolo quando lança um olhar sobre a obra realizada. Abre aspas. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos faz sempre triunfar em Jesus Cristo e que por meio de nós
difunde o odor do seu conhecimento em todo lugar, porque nós somos diante de Deus o bom odor de Cristo, entre os que se salvam e entre os que perecem. Para estes, odor de morte para a morte, para aqueles, odor de vida para a vida. 2 Coríntios 2, versículos 15 e 16. O significado dessa passagem fica claro se recordarmos que atrás do carro de triunfo de um general vencedor costumam levar-se em cortejo os prisioneiros de guerra e os reis vencidos. Por sua vez, o vencedor era incensado com turíbulos e envolvido numa nuvem fragrante, como se fosse um deus. Porém, para evitar que a adulação o embriagasse demasiado, um escravo devia recordar-lhe constantemente a sua condição humana. César, hominem te esse memento. César, lembra-te de que és apenas um homem. Fecha aspas. Paulo regozija-se, pois com o humilde papel que lhe será reservado no cortejo triunfal do seu Senhor, servir de troféu de vitória ao seu mestre e difundir a semelhança do turiferário, abre aspas, o odor do seu conhecimento, fecha aspas. Como o odor do incenso sobe ao altar e progressivamente se espalha por todo o santuário, assim Paulo divisa toda a região costeira do mar Egeu, embebida no suave odor do Evangelho. Eleva o seu abrasado coração a Cristo, enquanto a sua energia vital se consome como um carvão aceso. Toda a terra respira esse odor. Abre aspas. Para estes, odor de morte para a morte. Para aqueles, odor de vida para a vida. A glorificação do apóstolo sugere-lhe imagens sempre novas. Não tem necessidade de cartas de recomendação como os seus adversários. Abre aspas. A nossa carta sois vós, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, não havendo dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, escrita pelo nosso ministério, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os vossos corações. Tal é a confiança que temos em Deus, por Cristo. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como vinda de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez idôneos ministros do Novo Testamento. Não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fecha aspas, 2 Coríntios 3, versículos de 2 a 6. Essa frase é muito conhecida de Paulo, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se Paulo não tivesse escrito senão esta última frase, ela teria bastado por si só para assegurar-lhe a imortalidade. Os seus adversários opunham-lhe Moisés, cujo rosto brilhava de tal forma no momento em que entregara aos hebreus a lei antiga, que tivera de pôr um véu sobre o rosto quando falava ao povo, tardo em compreender. Ainda hoje, diz Paulo, eles envolvem os rolos do Antigo Testamento numa cobertura bordada, símbolo do véu que lhes cobre o coração. Mas Cristo veio retirar esse véu
abre aspas, pelo que, tendo nós tal ministério, em virtude da misericórdia que obtivemos, não perdemos a coragem, não nos conduzindo com artifício, nem adulterando a palavra de Deus, mas recomendando-nos à consciência de todos os homens diante de Deus, por meio da manifestação da verdade. Com efeito, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo nosso Senhor. Nós, pois, somos vossos servos por Jesus. Porquanto Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, resplandeceu em nossos corações para que fizéssemos brilhar o conhecimento da sua glória na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, versículos de 1 a 6. A última proposição dessa impressionante passagem alude à mais profunda razão de ser da sua vocação de apóstolo. O resplendor que cercou o seu coração com a gloriosa luz de Cristo em Damasco. A experiência de novo de Damasco, né? A seguir, antecipa-se a uma possível objeção. Abre aspas. Mas o teu aspecto em nada corresponde a isso. Isso é uma objeção que eles faziam a Paulo, né? O aspecto, a pobreza, enfim. Isto oferece ao apóstolo um motivo para falar em vigorosas antíteses do contraste entre a sua aparência exterior, pouco digna de nota, sulcada pela doença e pelo sofrimento, e a sua alma cheia de Espírito Santo. Vamos então aqui à defesa de Paulo, né? Abre aspas. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se reconheça que a superioridade deste poder procede de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. E passa depois à grande confissão da sua vida. Assim como a vida de Jesus foi uma contínua vida de sacrifício, uma vida de obediência até a morte na cruz, também a vida do apóstolo demonstra a sua semelhança com a do Mestre, principalmente no seu lento, perigoso e oprimido serviço apostólico. A disposição de servir e a humilhação do seu eu constituem o seu martírio cotidiano. Abre aspas. Em tudo sofremos tribulação, mas não sucumbimos. Somos cercados de dificuldade, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não perecemos. Trazemos sempre em nosso corpo a mortificação de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. 2 Coríntios 4, versículos 7 a 10. E aqui ele dá várias referências, tanto da primeira carta aos Coríntios, quanto da segunda carta aos Coríntios. Para o apóstolo, o sofrimento é, por assim dizer, um sacramento pelo qual se realiza a sua união mística com Cristo, a sua simbiose com o Senhor. Toda a sua força procede dessa união com Christus passus et redivivus. Aqui vocês vão ver essa mesma postura, né, de encarar o sofrimento. Os santos têm essa postura, né, de encarar o sofrimento como um sinal de união mística com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todos os santos que sofrem muito durante a vida, né, têm sempre a mesma postura de Paulo, né? A mesma postura de todos os apóstolos e todos os santos da igreja, né? Quanto mais sofre,
maior é a sua força e a sua autoridade. Quanto mais sofre com Cristo, tanto mais se aproxima de Cristo. Essa é a ideia central, né? Porque Paulo sabe que deve sofrer mais do que os outros, como também sabe que tem uma função particular a desempenhar na igreja e para com a igreja. Às perseguições, acrescente-se ainda a sua doença crônica. A tríplice oração de Cristo em Getsemane corresponde ao seu tríplice pedido para ser libertado do aguilhão da carne e das bofetadas do anjo de Satanás. É com esse cúmulo e excesso de dores que se apresenta diante dos coríntios, pois sabe que elas lhe conferem uma imensa superioridade. Sente-se aqui a graça, a dignidade do sacerdos alter Christus, do sacerdote, outro Cristo. Desta forma, consegue arrebatar dos seus mais encarniçados adversários o argumento de que é vencido, um homem abandonado e ferido pela desgraça, e transformar a acusação num triunfo de Cristo. Vocês imaginam, né, que para os gregos, para os homens, para os pagãos, né, a situação de Paulo, de sofrimento, de pobreza e de doença, era muito parecida com a situação de Nosso Senhor Jesus Cristo, para os judeus, não é? Quer dizer, o Messias que os judeus esperavam não podia ser aquele homem, né? Porque o Messias seria um homem forte, que venceria politicamente e socialmente e libertaria Israel do jugo do Império Romano, né? Então, como que o Messias podia morrer na cruz, né? Como que isso era uma demonstração de fraqueza, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo perante a figura do Messias, o esperado Messias dos fariseus, né? Aqui é a mesma coisa, Paulo para os gregos, né? Para os coríntios. Quer dizer, como que uma pessoa que vem falar, né, em nome de um rei Deus, não é? Podia ser tão pobre, tão doente, né? Tão feio, né? Tão baixinho, né? Enfim, aqui é muito parecida as figuras, né? As pessoas, tanto os fariseus quanto os gregos, procuravam uma pessoa vencedora, uma pessoa altiva, uma pessoa perfeita, uma pessoa rica, provavelmente, né? Uma pessoa refinada, né? Não uma coisa rude como Paulo, não uma pessoa rude como Paulo, ou como Nosso Senhor, né, que inclusive morreu na cruz, né? Então aqui Paulo teve que relembrar aos coríntios, né, todos os seus sofrimentos e ligá-los aos sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na sua comunhão com os padecimentos de Cristo, fundamenta também a sua comunhão de sofrimentos com a igreja. É a ideia do sofrimento expiatório que ressoa desde o primeiro capítulo. Abre aspas. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. 2 Coríntios 1:6. Abre aspas. A morte, pois, opera em nós, e a vida em vós. 2 Coríntios 4, versículo 12. Se ele puder suportar essas tribulações, as comunidades fortalecer-se-ão poderosamente na fé. Abre aspas. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre por vós, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. 2 Coríntios 8, 9. Esta antítese penetra
e atravessa toda a sua vida apostólica. Abre aspas. Como moribundos, mas ainda agora vivos, como condenados, mas livres da morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Fecha aspas. 2 Coríntios 6, 9 e 10. De ano para ano, esse motivo do sofrimento vicário, central nas suas epístolas, vai se tornando mais firme, mais grandioso, por vós e para vós. E o impulso apaixonado que desemboca no capítulo 12 culmina nesse grandioso acorde. Eu, de muito bom grado, darei o que é meu e me darei a mim mesmo pelas vossas almas. 2 Coríntios 12, 15. Entre as duas partes principais da epístola, acho que vai dar para a gente terminar esse item hoje, gente. Só peço um pouquinho de paciência aí. Entre as duas partes principais da epístola, insere-se uma passagem relativa à coleta para Jerusalém, capítulo 9. Esta ampla obra de caridade era objeto de uma especial solicitude por parte do apóstolo, que não podia consentir que se rompesse os laços com a igreja-mãe e se cindisse a igreja em dois grupos. Queria convertê-la numa solene homenagem à igreja-mãe por parte das comunidades espalhadas por todo o mundo e apresentar pessoalmente em Jerusalém, acompanhada pelos seus colaboradores, o produto dessa coleta. A forma como promove e prepara essa iniciativa é um testemunho da sua fina discrição. Não lhe ficava bem o papel de coletor de dinheiro e também não tinha a menor inclinação para ocupar-se de matérias financeiras. Além disso, sabia que os seus adversários espiavam cada um dos seus atos com olhos de lince e difundiam interpretações indignas sobre o seu procedimento. Exige, por isso, que cada comunidade cele as suas oferendas e lhas faça chegar por mensageiros especialmente escolhidos e para tirar à coleta qualquer aparência de negócio, designa-a com termos religiosos: bênção prometida, obra boa, socorro destinado aos santos, oferenda. Essa passagem relativa às coletas é um modelo de sermão sobre a caridade. Que delicada reserva para não parecer importuno, e que compreensão para com a indigência dos mais pobres. Se no decurso da história da Igreja sempre se tivesse observado esta delicadeza e esta responsabilidade para com o povo, que luta penosamente com as estreitezas desta vida, se os cristãos se tivessem preocupado mais com os mais pobres entre os pobres, com as periferias miseráveis das grandes cidades, e menos com seus afãs de lucro, quantas bancarrotas espirituais, quantas falências do espírito de confiança não se poderiam ter evitado. Se o sacerdote deixa de participar dos sentimentos do povo sofredor e miserável, se tem relativamente à sua habitação e nível de vida exigências superiores às da média dos seus fiéis, se não administra como uma herança sagrada o capital de confiança do povo católico, o Senhor virá munido da sua foice para cegar a sua eira. Todos os motivos indicados por São Paulo são de ordem sobrenatural. No seu entender, o mais belo fruto da generosidade é que crescemos em magnanimidade, atraímos sobre nós a divina bênção da Eucaristia e podemos demonstrar com obras a nossa submissão ao Evangelho.
Assim compreendida, a participação nas obras de caridade é uma espécie de liturgia, um dom inefável. Assim compreendida, a caridade não é uma carga para quem dá, nem uma humilhação para quem recebe. Entre os capítulos 9 e 10, parece ter havido uma interrupção mais ou menos longa, durante a qual deve ter ocorrido algum acontecimento de importância. Sem motivo aparente, Paulo passa subitamente do tom conciliador ao mais veemente apassionato, a uma filípica extraordinariamente áspera, apesar de já se ter reconciliado com a comunidade. Provavelmente tinham chegado novas notícias de Corinto. É possível que os semeadores de discórdias tivessem recebido reforços de Jerusalém, sem autorização, quer de Tiago, quer de Pedro. Acusavam o apóstolo de ser arrogante, diziam que as suas cartas eram atrevidas, e ele próprio um louco ávido de glória, que a sua coleta representava uma manobra muito astuciosa e ofensiva contra os direitos da comunidade. Sob a máscara da ironia grega, Paulo aceita o papel de fanfarrão que lhe atribuem, e dessa posição ataca impiedosamente os seus detratores. Acusam-no de ambição, de egoísmo, de ânsia de mandar, ao mesmo tempo que eles próprios apregoam a sua amizade com os grandes de Jerusalém, se apresentam como homens superiores, correm de casa em casa e se fazem convidar a si mesmos, falam continuamente e não toleram que os contradigam. Discretamente, Paulo evita até referir os nomes desses emissários e nomeia-os apenas com as expressões alguns, certas pessoas. Não diz uma palavra acerca daqueles que possivelmente os encarregaram de semelhante missão. Respeitosa e prudentemente, guarda silêncio sobre eles, embora por detrás de todas essas maquinações adivinhem a sombra de importantes personagens, de cujos nomes se tinha abusado. Maine nominis umbra. Tito e 2 outros irmãos, talvez Lucas e Aristarco, levaram a epístola a Corinto. Parece ter sido decisiva a impressão causada pela leitura da carta. Ela constitui o testamento do apóstolo à igreja pela qual havia dado o sangue do seu coração. Mas já no século II, Corinto parecerá ter esquecido os méritos de Paulo. Há, porém, um ponto que sempre nos recordará a heróica atitude do apóstolo. Quando surgir a tentação de acomodar o cristianismo a este mundo, quando nos acontecer o perigo de esvaziar o dogma do seu conteúdo, de submeter o espírito ao século e à atividade exterior, Paulo levantar-se-á de novo e voltará a convidar os cristãos ao recolhimento e à vida interior. Abre aspas. Estes são falsos apóstolos, operários fingidos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, visto que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, admoestai-vos, tende um só coração, vivei em paz, e o Deus da paz e da caridade será convosco. 2 Coríntios 11, versículos 13 a 14, capítulo 13, versículo 11.
Essa é uma boa. É uma boa. É um bom trecho da epístola para a gente lembrar hoje, né? Principalmente hoje, né? Que nós temos tantos desses personagens, né? Note bem, gente, que esses personagens a que Paulo se refere eram personagens dentro da igreja. Eles estavam operando dentro da igreja fundada por Paulo. Tá certo? Eles não eram personagens de fora. Eles não eram pagãos que estavam tentando reconverter os católicos convertidos por Paulo ao paganismo. Não. Eles operavam dentro da própria igreja. Eles estavam tentando criar confusão dentro da própria igreja. Então aqui não são inimigos externos contra os quais Paulo se defrontava aqui. Eram elementos internos, tentando fazer o quê? Tentando primeiro destituir Paulo de sua autoridade, né? Segundo, deformar, né, a doutrina católica, a doutrina que Paulo tinha ensinado àqueles cristãos das igrejas fundadas, né? Enfim, Paulo, nesse momento, ele lutava contra os inimigos internos da igreja como nós temos hoje, né? Os inimigos internos, aquelas pessoas que tentam usurpar, não é, a doutrina verdadeira da igreja, não é? Então, isso é muito atual, né? Essa faceta da luta de Paulo em torno da igreja de Corinto é muito atual, né? Estão querendo roubar a igreja, né? E Paulo está lutando contra isso, contra os ladrões, né? E, obviamente, também corrigindo os próprios católicos, os comportamentos dos próprios católicos na igreja de Corinto, né? Mas essa luta contra esses personagens, né, é muito atual, né? A luta do Paulo é muito atual, né? E infelizmente nós temos tão pouca gente que hoje assume a posição de Paulo, né? Eu digo pouca gente, padres, bispos e cardeais, né? Porque Paulo aqui age como bispo, né? Então ele está tentando proteger as suas ovelhas, né? Um pastor tentando proteger as ovelhas. Hoje a gente está, enfim, tem muito pouco pastor para muita ovelha que está aí na boca do lobo, né? Tá certo? Então conseguimos terminar o item, né, da fuga de Éfeso e da segunda epístola aos Coríntios. E na semana que vem nós ficaremos em Corinto, nessa segunda estada de Paulo em Corinto, né? E ele vai comentar sobre a epístola aos Romanos, a epístola mais cara de Lutero. Lutero começou a confusão toda baseada nos estudos que ele fazia da epístola aos Romanos, né? Então promete a leitura da próxima semana. Então eu pergunto se há agora alguma observação e alguma pergunta de vocês. Então, não havendo, Deus lhes pague a presença e a paciência. Opa! Não, peraí. Cristina levantou a mão aqui. Diga, Cristina.
Bom dia, professor. Bom dia. Me chamou a atenção aqui essa parte. A nossa carta sois vós, escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, não havendo dúvida de que vós sois uma carta de Cristo. É a essência do católico, não é? É o testemunho vivo, né? É o que Cristo é o que os protestantes não entendem, né? Que Cristo ele não escreveu a Bíblia. Ela precisou ser escrita porque a gente tem uma cabeça dura demais, né? Mas a igreja eu estou falando isso porque eu li recentemente um protestante falando que eu não vi isso escrito. Hum, Como se eu não vi escrito a fundação da igreja, era isso que ele estava se referindo. Mas como não entender que a igreja é Cristo, os apóstolos e nós, todos testemunhas, isso. testemunho do coração, O livro já está escrito, só que não em letras, né? não em letras. E o senhor fala uma coisa muito interessante sobre os protestantes, e eu vejo isso em muitos católicos. Sempre me refiro a uma nova geração de conservadores que a gente vê por aí, que é uma grosseria de percepção. É uma forma grosseira de não entender a, essa unidade da igreja, não é permanência, é continuidade, né? Algumas coisas não podem jamais ser quebradas, porque são como deveriam ser desde o começo. É isso. É a marca da igreja, né? Cada geração constrói a glória da próxima geração, né? Escrevendo no coração da próxima geração aquilo que nós recebemos, né? Existe uma certa claramente, não uma certa, né? Claramente uma necessidade de passar de geração em geração a nossa fé, né? Paulo dizia que a fé entra pelos ouvidos, né? Então é preciso que a gente ensine a próxima geração. É essa obra viva da igreja que não está escrita em lugar nenhum, quer dizer, está escrita na história, mas não da forma que ela foi vivida, né? Está escrita pela própria permanência da igreja na terra, né? Não há nenhuma outra instituição, né, que permaneceu. Dizem que existem duas instituições que sobreviveram desde a antiguidade, né? A Igreja Católica e o Exército enquanto instituição. O Exército é pulverizado em países, né? Mas essa própria permanência da igreja sobre a terra, né, já é um indício absolutamente extraordinário, né, dessa forma de escrita, né, de Jesus Cristo em nós. Né. Nós somos, de fato, digamos, linhas, trechos de um livro que nosso Senhor Jesus Cristo tem escrito ao longo dos séculos. Né. Então, é isso que Paulo a que Paulo deve se referir, né, em nós. Agora, é claro, os protestantes procuram. A questão deles com a Bíblia é uma questão doentia. Né? Não há como. Enfim, a não ser com um amolecimento do coração, não há como convencê-los, né, disso. Enfim. Mais alguém quer fazer alguma observação? Ou mesmo a Cristina? Então, O senhor, não, o seu complemento é perfeito, é isso. Cada um de nós somos uma parte da história, uma testemunha. é que precisamos gerar, né? A próxima. A próxima. É. Mas como que a gente é burrinho, hein, professor? Eu tô com... Uai.
quando eu leio, né, seguindo a leitura, eu fico assim, pasma com a nossa distância. Eu falo, nessa vida atual que a gente vive, com tanto conforto, com tanta facilidade, como que a gente está distante? Nesses cursos todos que nós fazemos aí na associação, né, o Eduardo está entrando um pouco a parte de mística. Eu acho assim, cada dia eu me recolho mais numa situação de uma prática de muita simplicidade, porque a gente está muito distante disso tudo, de todas essas personalidades que são da história da igreja, né? Os santos, os apóstolos. A nossa vida hoje é muito distante disso. É uma vida quase cínica diante de cada testemunho que a gente lê da igreja, não é? Uma coisa impressionante. Nós vivemos envoltos de travesseiros de pena de ganso, né? Encostando assim nos travesseirinhos e achando ótimo. E cada vez mais sensíveis, né? A qualquer tipo de problema. Mas o problema não é às vezes uma pessoa ter meios materiais para realizar as coisas, né? O problema é que muitas vezes nós o Chesterton dizia que a pior coisa que pode acontecer a um católico é ele se sentir confortável no mundo, né? Quer dizer, esquecer o vale de lágrimas que a gente reza na Salve Rainha, né? Não tem nenhum problema você ter meios materiais, né? Dinheiro, etc, etc. O problema é você se sentir confortável com isso, neste mundo que nós estamos vivendo, né? Confortável, assim, tranquilo, né? Quando você vê um católico tranquilo, assim, sem preocupar com nada, nem com a própria salvação, nem com a salvação dos seus familiares, nem com a salvação das pessoas que são próximas a eles, aí você tem que começar a ver se a gente deteta isso em nós. Aí nós começamos a ficar preocupados conosco mesmo, né? Porque o fato de ter bens materiais não é o problema aí. O problema é a gente estar confortável com isso. A gente tá. A gente se despreocupar com a própria salvação. É colocar nesses bens materiais a nossa segurança. A nossa segurança tem que ser Deus. Pois é, se a gente se sentir seguro nessa vida, assim, nós vamos caminhar para o inferno mesmo. Não tem solução. Quer dizer, nós temos sempre que temer, não é? Pela nossa danação e pela danação dos que nos estão próximos. Não duvidar ou querer provas de Deus que nós vamos estar salvos. Não é isso. Mas é sempre ter aquela noção de que a gente pode cair, né? De que a gente pode, no último momento... por exemplo, existe uma oração que os católicos sempre fizeram, os santos sempre sugerem, que é a gente rezar nas intenções da perseverança final, né? Então, esse momento, né, da nossa morte é um momento crucial e assim, nós temos que viver uma vida de forma a merecer a perseverança final. É morrer católico, né? É morrer sem pecado mortal. É ter uma boa morte, né? Nesse sentido. Então, quer dizer, quem não teme chegar nesse momento e não ter a perseverança final, na verdade não é católico durante a vida, né? Por mais por diferentes vidas que possam ser vividas, o rico, o pobre, o que passa mais dificuldade, o que passa menos dificuldade, mas esse conforto na vida, a Ana Paula usou
um outro termo, não foi conforto, mas essa Segurança. segurança, isso. Essa segurança, ela não pode pertencer ao nosso horizonte mental, né? Assim, não, isso não é de católico. Isso é talvez de protestante que acredita na predestinação, né? Mas não de católico, né? Nós temos que sempre ter esperança e sempre ter confiança na misericórdia de Deus. Mas a gente sabe que ela só vem, a misericórdia sempre vem junto com a justiça. E é da justiça que nós temos que temer, né? É daquela mão pesada de Nosso Senhor Jesus Cristo, que em La Salete, Nossa Senhora falou que estava segurando e que estava muito pesada. Essa mão aí, que Nossa Senhora diz que segura, é a justiça, né? Essa mão que está pesada é a justiça. E é dela que a gente tem que temer, né? A Aline está dizendo aqui, ó, os que estão contra a igreja, estes sabem mais que nós, estudam mais. Bendito, Cristina, como somos burrinhos. Melhor ser abalado pelo que a igreja nos ensina do que se abalar quando o diabo nos agarrar. Muito bem, Aline, você está cheia de aforismas interessantes hoje. Isso mesmo, quer dizer, o que não pode é um católico tá seguro, feliz e contente com as coisas, né? Nós temos, o católico sempre vive com uma certa apreensão, uma certa melancolia, um certo com todas as graças que a gente sabe que nós que Deus nos dá, né? Mas uma certa dúvida de si mesmo, uma perfeita consciência da sua precariedade, da sua situação precária. Nós vivemos precariamente. Não importa que nível econômico de vida a gente tem, a nossa vida é precária aqui onde a gente está, porque nós estamos atingidos pelo pecado original. E isso não tem jeito de... Então, a precariedade da vida. Eu acho que talvez esse seja o termo. Nós estamos numa vida precária. Todos nós estamos numa vida precária. No momento da nossa vida, no lugar que nós não devíamos estar, vivendo dificuldades que nós não devíamos ter, e que estão acima da nossa capacidade sem a graça. Só a graça nos dá a capacidade de vencer essa precariedade da nossa vida, né? Giovana fala assim: ah, sim, terei de sair. Santo dia, Giovana. Fique com Deus. Então é essa precariedade da vida que eu acho que a gente tem que estar sempre diante de nós, dos olhos, né? A Cristina disse que isso está fazendo com que ela simplifique a vida, né? Isso mesmo, quer dizer, o próprio sentimento de precariedade da vida, de alguma forma, automaticamente faz a gente simplificar a vida. Quer dizer, dar menos valor para as coisas que a gente dava, viver com menos coisas, viver com menos ambições, com menos adereços, né? Enfim, viver uma vida com menos adereços, né? E isso é muito bom, né? Se a gente estiver conseguindo fazer isso, isso é excelente, né? Menos apegos, né? Pois é. Isso vai. Isso, à medida que a gente vai progredindo, né? Isso vai sendo conseguido sem muito esforço também. Os interesses nossos vão mudando, né? Assim, vão mudando de perspectiva. A gente vai, enfim. E por isso é tão importante a vida dos santos, né? A gente
enfim, ler a vida dos santos, e porque de alguma forma isso se impregna na gente, né? Esse comportamento, essa perspectiva que os santos têm da vida, né? E são tão variados, né? Os santos são tão variados, né? Que a gente começa a pelo menos pegar algumas coisas, né? Não muito, né? Infelizmente, mas enfim, alguma coisa. Professor, só uma coisinha. E rezar mais, né, professor? Porque eu acho que a gente reza pouco. Reza muito pouco. O senhor falou uma vez aí que o senhor planeja o dia do senhor em torno do rosário. Eu não me esqueci disso. E a gente tem que fazer, não é rezar a hora que sobra, né? É procurar estabelecer mesmo momentos frequentes durante o dia de oração, porque até Nosso Senhor rezava. E muito. Imagina. E muito. Pois é. Nenhum santo foi santo sem rezar muito, né, professor? Não, e assim, o que a gente nunca consegue, né, perfeitamente, mas eu acho que o que a gente deve fazer é, na medida do possível, distribuir as nossas tarefas do dia, né? Eu sei que para muitos é muito difícil. Em torno do Ângelus, né? Do Ângelus do meio-dia, das 6 horas, do terço, ou do rosário. Quer dizer, ter um horário que você para e reza, né? A oração da noite, a oração da manhã, né? Se puder, a meditação, né? E a meditação é interessante porque a oração mental, né? Porque você pode guardar, né, alguma coisa da oração mental, uma frase que te chama atenção na leitura, ou alguma ideia, e rememorá-la, né, ao longo do dia, né? Quer dizer, fazer com que a oração mental se alongue, né, ao longo do dia, enfim. Sim, a gente reza muito pouco, Ana Paula, infelizmente. Muito pouco. E tem outra coisa, né? A gente pode também transformar as nossas atividades em oração, né? As nossas atividades cotidianas, né? As nossas responsabilidades cotidianas, né? Os santos ensinam isso, né? Bonito demais. Aline, olha, a Aline hoje está inspirada, hein, gente? Bonito demais ser católico. Essa união não nos impõe nada. E no final acrescenta tesouros que nossos inimigos não enxergam. Sim, claro, isso mesmo. Enfim, ser católico é a única forma de nos salvar, né? Então, bonito demais, bom demais, né? E necessário demais, né? Então, e católico significa ser universal, né? Então, mas então, gente, Deus lhes pague a presença, paciência, participação, né? Tem sido muito boa essa troca de ideias nossas aqui, matinais, certo? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, né? Se Deus quiser, na segunda a gente retorna aqui na página 401, no item O Inverno em Corinto, a Epístola aos Romanos. Certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.